Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast E Se Lá Deles. Hoje estarei à conversa com o Hugo Lança. O Hugo é professor universitário no Instituto Politécnico de Beja, é também colaborador no Diário do Alentejo. Com o Hugo vou falar sobre blogs. Ele teve um dos blogs de maior impacto a nível nacional e regional, o E-Reflexões, também conhecido como Viagra e Prozac. E vamos falar também sobre Beja e o ensino. Muito em breve teremos uma nova conversa, desta vez com o Paulo Barriga, ainda não sei quando será, mas estará para breve. E também para breve teremos uma nova edição sobre cinema, sobre os piores filmes da nossa vida, mais uma vez com a participação do Tiago Morgado, e falaremos sobre o filme Velocidade Furiosa 6, ok? Portanto, não perca estas próximas edições. Se tiver alguma sugestão relativamente a convidados ou filmes, ou sobre outras temáticas que gostariam de ver abordadas aqui no podcast, não hesitem em partilhar connosco nas caixas de comentários, ok? Entretanto, queria também aproveitar a oportunidade para agradecer ao Hugo Lança pela pachorra e pela disponibilidade que teve para falar connosco e deixar aqui um grande abraço ao Jean Miguel Sequeira e agradecer-lhe pela sua paciência e pela sua mestria na edição áudio dos podcasts. E pronto, aqui está então a nossa conversa com o Hugo Lança. Espero que gostem. Um grande abraço para todos. E tu és o meu segundo, e muito obrigado por teres aceito o convite. Tá. A ideia não é irmos falando, normalmente, ok, é uma conversa. Podes dizer o que quiseres, podes até dizer as neiras se quiseres, estás à vontade. Faço isso. Ok. Estás à vontade. A ideia não é falar livremente e pronto, e estamos à vontade. E por acaso, agora falaste nisto, eu lembrei-me muito, eu gostava de ouvir-te na rádio. Tinhas um programa na Rádio Pax, participavas no Conselho de Opinião, que era com o Afonso Henriques, que é meu vizinho, por acaso. O Afonso já é da segunda geração do Conselho de Opinião. A primeira formada era eu, o António Lança, o Daniel Mantinhas, o Joaquim Estevães e o já falecido e meu queridíssimo Manuel Figueiredo. Manuel Figueiredo, exatamente. É a primeira geração. Exatamente. Mas depois era com o... Tinha o Afonso Henriques. O Afonso, teve o Serrano, também esteve connosco na altura. O Xixa esteve connosco, mas muito pouco tempo, mas também esteve connosco a certa altura. E é das coisas todas que eu deixei de fazer, a rádio é talvez aquela que às vezes olho para trás e tenho alguma saudade. E te custa mais... Não voltava. Não voltava? Hoje não voltava a um programa daquele género. Ok. Porque eu tive um programa depois, uns anos também, com o Jorge Bernabé e com o João Machado, que era diferente. Agora, o Conselho da Opinião é um programa que tantos anos depois não se fala nele, curiosamente. Porque foi uma coisa que nunca nós percebemos sequer como é que teve tanta dimensão. Como chegou a ter, éramos muitíssimo ouvidos por todas as faixas etárias. Quando éramos 5 tipos à volta de uma mesa e cada um dizia aquilo que lhe apetecia, e a maior parte das vezes sem tema sequer. Nós havia dias em que começávamos o programa sem ter escolhido qual era o tema do programa. E essa informalidade toda caiu bem nas pessoas. Exatamente. Portanto, quando nós começámos, nem nos conhecíamos quase uns aos outros. Conhecíamos um ou outro mais de vista, tínhamos quase uma vez ou duas, mas não havia nenhuma relação entre nós. Claro. Pessoas com passagens diferentes, idades diferentes, convicções diferentes, mas correu muito bem. Foram uns anos giros. Exatamente. Agora, as coisas têm um tempo. Claro, como tudo. Fez sentido naquela altura, hoje não dá para direito. E hoje mas gostavas de voltar a fazer rádio, o que é que gostavas de fazer se tivesse possibilidade de fazer?
Eu faço parte da Rádio Pax, efetivamente faço parte da Rádio Pax. De vez em quando dá-se uma perninha? Não é isso, mas todos os anos vou ao jantar de Natal. Que normalmente é para esta altura, deve estar a ser. Abril, maio. Natal em abril e maio, quando o homem quiser. Nunca fizemos em dezembro. E eles ainda anos depois ainda me convidam todos os anos, que gosto daquela família. Muitas vezes falou em voltar e teria alguma liberdade. Agora, aquela obrigatoriedade semanal de ter um programa diário, sempre àquela hora, hoje confesso que me mata. Sim. Aliás, eu se voltei a escrever agora crónicas para a imprensa, foi com o Paulo, e o Paulo, no meu caso, diferentemente do teu, não tinha a obrigação de ser semanal. Pois. Nem de 15 em 15 dias, quer dizer, por acaso que escrevi uma agora há uns minutos, mas depois estou às vezes 3 semanas sem escrever nenhuma, depois escrevo 2 seguidas, estou mais um mês sem escrever. E tu antes já tinhas que ir para o Correio Alentejo? Houve uma altura em que escrevi para o Correio Alentejo e também tinha as crónicas semanais na Rádio Pax. Muito trabalhinho, não é? Era o blog, eram as crónicas semanais na Rádio Pax, de 15 em 15 dias para o Correio Alentejo, e essa disponibilidade eles não têm em pé, Claro. Tu és um homem muito ocupado, és professor no Politécnico, estamos aqui no teu escritório. Sim, estou nesta casa desde 2000, vou lá aos 19 anos. Não sou mais ou menos ocupado do que era há uns anos, se calhar tenho uns interesses diferentes do que tinha há uns anos atrás. Estou mais centrado neste momento na minha vida académica. Claro. Estou muito mais interessado em escrever artigos na minha área e a pesquisar dentro da minha área, que na parte de vida cívica, que fiz muita na altura em que achei que se justificava, e dei o meu contributo e passei de um lugar a outro, fazer o mesmo, melhor, com toda a certeza. Tu ainda és um homem muito novo, tens 42 anos. 42 anos. Nasceste a 22 de fevereiro e eu sei isto porque é o mesmo dia de anos da minha irmã, curiosamente. Boa rapariga de certeza, sem dúvida. Portanto, tu sempre tiveste uma presença um bocadinho intermitente, é facto, mas sempre tiveste uma presença um bocadinho intermitente nos órgãos de comunicação social regional. Tive uma altura grande, se calhar até excessiva. Eu honestamente não me recordo, sou pouco saudosista nessas coisas. Noutras serei mais, nestas. Nem vais ler os escreveres? Nada. Agora, de quando em quando acontece-me, por causa do Facebook, aquela história de ter memórias de há 5 anos, sim. E já me tem acontecido às vezes reler uma coisa ou outra, mas só agora, todos estes anos depois. Eu não me recordo se o blog começou primeiro ou se a rádio começou primeiro. Aliás, eu fiz rádio há muitos anos. Eu comecei a fazer rádio com 12 anos, 11, 12 anos. Na Pax? Não, na hoje, que é a Rádio Voz da Planície, e na altura Rádio Voz de Beja. É? O meu querido Rui Pestana, que me levou para lá. Éramos muito miúdos. O Rui depois sempre continuou. Estive lá uma altura com ele. Uma altura totalmente diferente. Nós estávamos a falar. Mas já era rádio oficial? Não, era pirata? Era pirata. E o que é que fazias na altura na rádio? Fazíamos tudo, na altura. Basicamente era um programa, era pôr os discos. Na altura havia dois pratos, punhamos o disco, mesa de mistura. Depois, quando passava um carro conseguíamos. Mas quando era uma moto, tínhamos de desligar o microfone. Porque fazia-se rádio e janela aberta. Exatamente. Total e completa irresponsabilidade. Claro. Era discos pedidos, Tinha discos pedidos, a sério? Tínhamos discos pedidos. E as pessoas ligavam para lá? Sim, agora não era Tony Carreira, que na altura não existia. Era Marco Paulo, talvez. Marco Paulo, era Vítor Espadinha. Recordar é viver. Clássico. E tinha que ter frase também. Tinha que ter uma frase antes de escolher a música ou não era? Na altura acho que nem isso. Passatempos tontos. Eu nunca levei aquilo demasiado a sério. O Rui sempre foi. O Rui continuou, jogou nesta área. Aquilo foi uma coisa que eu fiz. Comecei a ajudá-lo a ele e com ele. E depois há uma altura em que o Rui sai e eu sou corrido a ficar. Com um programa que era ao final da tarde. Pronto, fiz 2 anos ou 3 anos, se tanto. E depois há uma altura em que as rádios tiveram uns meses sem emitir, quando foi o licenciamento e quando passaram a ser oficiais,
E depois aí deixei e não voltei. Foi quando comecei a fazer teatro. Fizeste teatro? Fiz teatro. Opa, conta lá essas coisas. Não, eu nunca planeei a minha vida. Foi uma coisa, aconteceu... O teatro aparece-me, eu já contei esta história, não há muito tempo atrás. O teatro acontece-me porque eu, na altura, na escola, hoje, Dom Manuel I, na escola secundária, industrial, não havia 100 estudantes naquela altura. E eu organizei com os amigos de uma visita de estudos, que correu tragicamente mal. Tudo aquilo que pode correr mal, correu pior ainda. E uma pessoa minha, na altura, depois chamou-me no final da tarde e disse-me: há duas hipóteses, ou vai ao conselho diretivo ou vem para o teatro. E eu pensei, se calhar ir para o teatro era a melhor ideia. Era a melhor ideia. Então comecei a fazer teatro, chantageado. Uma pessoa que gosto muito, que é muito importante na minha vida académica, a professora Fátima Santos, que eu hoje tenho o prazer de ser amigo, e comecei a fazer teatro por acaso, com 13, 14 anos. Fiz até aos 18. Ainda ponderei depois continuar. Não tivesse muito jeito, mas tinha muito gosto em fazer teatro. Onde conheci bons amigos e fizemos coisas. Mas era numa companhia ou foi na escolar? Na escola, e depois fizemos umas atividades ainda, nunca foi bem companhia, mas umas coisas fora da escola já, que nos pediam. Depois, na altura, comecei a organizar passagens de modelos também, com 18 anos, ligado também parte desse grupo. E, curiosamente, os anos de aprendizagem em teatro foram úteis depois do ensino. Sim, sim. Muitíssimo. Porque o professor é um bocadinho um ator também, não é? De certa forma. O professor é um ator muitas vezes, porque há dias em que nós temos de casa chateados comigo, vemos mal, estamos imprecisos, e quando lá chega, quem paga propinas não tem culpa. Claro. Vamos estar bem dispostos. E depois, tudo o que é colocação de voz, receber o público, tudo isso aprende no teatro e ajuda muito depois no ensino. Exatamente. Articular bem as palavras. Articular bem as palavras é muito diferente. Quando estou a dar aulas, a própria forma como eu falo é muito diferente porque é aquilo que eu aprendi no teatro. Exatamente. Eu uma vez me passei no corredor e ouvi-te a falar e não parecias tu, por dizer outra pessoa. Exatamente por isso. Exatamente. Depois é natural, depois torna-se natural. Mas foi um conjunto, mesmo o tom de voz normal, é muito baixo. E eu aprendi a projetar a voz e a colocar a voz exatamente no teatro. E depois ajuda muito a sala de aula. Hoje menos, que eles são menos alunos. Mas eu comecei a dar aulas com turmas de 80 e 90. E quando tu começas, eu comecei a dar aulas a alunos quartanistas de Direito. Eu tinha 23, os mais novitos todos tinham 22 e eram poucos. Pois. Ele assustava. Lembro-me que subia às escadas, já inexistente hoje, na cidade moderna de Beja, e aquilo havia ali um frio que nos entrava no estômago terrível, aquilo era assustador. E aí o teatro ajudou muito, eu aprendi em teatro. Isso ajudou muito. Claro. Então, vamos voltar até um bocadinho ao princípio. Tu nascido e criado em Beja, sim. Fizeste aqui a tua formação e depois foste para Lisboa estudar Faculdade de Direito. Não. Até nisso a minha vida foi atípica. Eu nasci em Beja, vivi sempre em Beja. Quando termino o 12º ano, não concorro para Lisboa. Não concorri por razões pessoais. Fiz o primeiro ano de Direito em Beja. E depois, no segundo ano, vou estudar para Lisboa. Mas aí, como não tinha feito as duas específicas obrigatórias, só tinha feito uma, porque bastava uma na altura para o privado, para a FDL, que não preciso de duas, não havia nada na altura ainda. Optei por não pedir transferência para a Nova, mas para ir para a Lusíada. Acho que eu contei isto em público. Eu saí de Beja, resolvi, as coisas foram tratadas familiarmente, e eu fui para Lisboa para estar para a Lusíada, onde o meu irmão tinha estudado e tinha terminado nesse ano. Onde eu conhecia muita gente, os meus irmãos eram meus amigos também. Eu chego à Lusíada, tiro aqueles tickets de supermercado. E estavam 40 pessoas à minha frente.
E quando começo a olhar, percebo que a minha cor é diferente da cor das pessoas do lado. Até que eu pergunto para ela, mas que é que há aqui duas cores? Ah, não, então você não tem à frente 40 pessoas, tem 240 pessoas. Eu tinha um jantar marcado nessa noite. Sem deliciosa, cerca de 2 km, mais ou menos, 5 minutos de carro. É Moderno e pensei, vou lá passar. Isso, cheguei à Moderna de Lisboa, inscrevi-me na Moderna de Lisboa, em vez de ir para a Lusíada, e pronto. Depois o meu irmão, no dia a seguir, quando soube que deixou de me falar, porque ficou chocado. Agora, fui para um sítio onde não conhecia absolutamente ninguém. Quando na Lusíada não é verdade, porque eu tinha muitos amigos lá, bons amigos. Fui para a Moderna de Lisboa, não conhecia ninguém. E fiz um conjunto de amigos absolutamente extraordinários que ainda hoje me acompanham. Os meus grupos mais íntimos são os meus colegas de curso. Mesmo à distância estamos muito próximos. Pelo menos quando precisamos, estamos lá todos. E que me abriu depois as portas do ensino, ou pelo menos do ensino em Beja. Depois tinha cá a delegação em Beja. Eu acabo o meu curso, sou convidado para dar aulas, terminado com uma média simpática. Eu coloco média de já agora? Com a licenciatura 15. 15, bom. Depois peço para ficar em Beja, aproveito para ir para Beja lá. Estou estranho. Aliás, ainda hoje, meus amigos de Lisboa, ninguém compreende porque é que eu quis voltar. Eu próprio compreendo às vezes, mas voltei na altura, fez-me sentido, voltei e depois comecei a dar aulas porque eu quis ser advogado a vida toda, era aquilo que eu tinha pensado para mim. Só que nós tínhamos 2 anos de estágio. 2 anos de estágio em que no primeiro não recebíamos um escudo e no segundo havia uma oficiosa ou outra, mas que era paga passar não sei quanto tempo. Quando se há a possibilidade de dar umas horinhas de aulas, era algum que entrava. Claro. Então eu comecei a dar aulas, para entrar algum, com o profundo irresponsabilidade de quem tinha 23 anos. Que é, a ver como é que de 15 vou dar aulas, não percebi absolutamente nada de coisa nenhuma. Mas trabalhei muito esses anos. E depois as coisas começaram a correr bem, comecei a me apaixonar pelo ensino. 2 anos depois apareceu o Politécnico e estou cá há 17 anos. Há 17 anos. Já fiz 17 nesta vez. Quer dizer que o ensino entrou um bocadinho quase por casualidade. Sim, por acaso. Nunca pensei em momento algum, nunca tive essa ambição, nunca tinha pensado nisso. E hoje não te imaginas a fazer outra coisa? Hoje não me imagino fazer outra coisa. Tenho tido ao longo destes anos um conjunto de respostas, até financeiramente, muitíssimo mais rentáveis que o ensino. Agora é aquilo que eu gosto, é quando nós fazemos aquilo que gostamos. Claro. E nem me imagina fazer algo diferente, mesmo dentro da instituição. Não gosto da sala de aula. Daqui a 5 anos, 6, 10, não sei como vai ser. Mas neste momento, não me imagino fazer outra coisa. Sabes que tu és um bocadinho, desculpa lá, parece que é algo que vou dizer, és um bocadinho uma estrela rock aqui no Politécnico. Toda a gente fala bem, és um professor mesmo altamente elogiado por toda a gente. tens noção disso? Ou... Vamos lá ver uma coisa. Não, isto não quer dizer que não sejas exigente, mas tens noção que és muito apreciado. Há um dado objetivo. As minhas pautas são normalmente as piores dos cursos em que eu estou. É um dado objetivo. Agora, corrigir testes está uma coisa vergonhosa, mas enfim. Porque eu sou exigente, mas primeiro de tudo comigo próprio. Agora, se tenho tido sorte com os alunos que tive, se as coisas têm corrido bem, tenho essa consciência. Mas há uma coisa que eu também nunca não ignoro, é que alguns elogios que aparecem, mas tem um preço. Sim. Eu paguei esse preço e vivo bem com isso. Mas isso é ótimo, exatamente. Agora, e nem fico deslumbrado com os elogios, não me chateiam as críticas. Sabes qual é o teu caminho? Sei qual é o meu caminho. Nem tenho sequer aquela ilusão que mudei e fiquei na vida dos meus alunos. Não atreta, não ficamos nada. Obviamente que se calhar por ano há 1 ou 2 e que nós podemos até mudar um bocadinho a vida. Mas é 1 ou 2 quando eu tenho 150, 200 alunos por ano. A ordem de grandeza é esta. Porque é verdade que as coisas não têm corrido muito bem. É verdade que nesse campo
do relacionamento com os alunos. Que é o campo mais me importa. Claro. Eu acho que é mais importante, o resto é o resto. Agora, cada ano é um ano diferente. Se o ensino tem uma coisa gira, é que o facto de ter corrido excepcionalmente bem com uma turma não quer dizer que a turma a seguir corra bem. Exatamente. Tu existia aquela capacidade de adaptação permanente E há uma coisa que as pessoas, e muitos colegas meus, eu falo da minha casa, mas isto vale para muitas profissões, não perceberam. Mudou nos últimos anos. Antigamente a autoridade era um a priori e agora é um a posteriori. Ou seja, quando nós estudávamos, o professor era professor, pronto. E a autoridade dele estava conquistada antes de começar. Porque a priori era competente, era sério e estava acima de nós. E nem se discutia sequer. Hoje isso mudou. Hoje a autoridade tem que se conquistar semana a semana. Quando eu entro para uma turma nova, eles querem lá saber se eu sou licenciado, se sou mestre, doutorado. É irrelevante. Eu vou ter que provar em cada aula que sou competente. Que é um desafio, mas que é um desafio interessantíssimo. Que não devia, neste momento, pelo menos, a abraçar outros diferentes. Vamos então voltar um bocadinho, falaste há bocado de Beja. Tu és doutorado neste momento, fizeste doutoramento há poucos anos, creio. 2 anos. No Porto, no Claro do Porto, tens o mestrado da Católica, não é? Completamente atípico no percurso também. Exatamente, por acaso. És um tipo que podia estar a trabalhar em qualquer sítio. És competente, toda a gente reconhece mérito. E porquê Beja? Além de seres de cá. Não, sou de cá. Ponto 1. Foi isso que me fez voltar para Beja em 98. Durante uns anos vivi Beja com muita paixão. E naquela altura não saí quando se abriam possibilidades porque me apetecia viver em Beja. Eu gostava de viver em Beja. Eu acreditava que Beja, com alguns problemas que tinha, que os mesmos eram resolúveis e Beja podia dar um passo diferente. Nessa altura fiquei. Há um ano atrás. Sim, há um ano. Exatamente há um ano atrás. Não sei se um ano, cronologicamente, se é exatamente um ano, mas eu hoje vou jantar com alunos meus, meus afiliados de curso, que vão ter a bênção das pastas amanhã. Eu, o ano passado, que fui padrinho também de curso, no dia em que fui jantar com os meus alunos, eu tinha a certeza absoluta que me ia embora de Beja. Foi? Sim. Tinha assumido primeiro perante a família e depois perante a instituição que eu ia sair. Só que houve ali uma alteração durante o fim de semana e que fez com que, com muitíssimas dúvidas, eu tenha feito uma coisa que eu faço pouco na vida, que é voltar atrás. Mas recuei e decidi não sair. Neste momento, os meus planos passam por ficar em Beja mais de 3 anos, obrigatoriamente, até que o contrato que eu tenho neste momento isso me obriga, mas confesso que pela primeira vez não sei se vou ficar para sempre em Beja. Pela primeira vez coloco, o ano passado coloquei, mais do que coloquei, as coisas estavam feitas. Neste momento coloco a possibilidade de partir. Tu voltaste a Beja com 23 anos, portanto, há 20 anos que estás em Beja. Sim. Depois daquela interrupção para estudar em Lisboa. E tu, em Beja, tu és uma figura muito conhecida em Beja, toda a gente sabe quem tu és. Não. Isso é uma coisa. Eu chamo isso o complexo do capital. Explica lá isso. O capital, quem conhece Beja, é aquele café frente ao Tribunal de Beja. É esse capital. E os magistrados, os advogados, os procuradores, e alguns que eu sou muito amigo, tenho muita estima e consideração, como são excepcionalmente bem tratados no capital, e toda a gente os conhece, pegam no capital e acham que toda a cidade é o capital. Exatamente. Vamos lá ver uma coisa. O 90% da cidade não faz a menor ideia quem é o Hugo.
ou pelo menos, até alguns que fazem, não conseguem relacionar a pessoa que escreve no jornal, ou a pessoa da rádio na altura, ou do blog na altura, comigo próprio. Eu ando aí mais descontraídamente na rua, ninguém sabe quem eu sou, eu estou no café, ninguém se mete comigo, ninguém. Obviamente que há ali um grupinho de pessoas mais interessadas por estas coisas, que me conhece, uns gostam, outros não gostam, como tudo na vida. Agora, o genso comum, não faço a menor ideia quem eu sou e estás a lixar para mim. Enganavas, calhar. Eu, por exemplo, tu tiveste uma coisa que eu ia te perguntar. Tu tiveste uma participação corrijo-me se estiver errado, elaborar o programa político de Jorge Feliz Valença, quando eu fui candidato à presidência da Câmara. Estamos a falar há cerca de 8 anos, aproximadamente. E como é que esta experiência te marcou? Que recordações é que tens dela e arrependes-te de alguma coisa? O que é que guardas? Não me arrependo de absolutamente nada e tenho excepcionais recordações desse momento, mas foi um momento único e irrepetível e que eu disse no dia a seguir que estaria absolutamente indisponível para um projeto igual. E paguei um preço grande por isso, muito grande. Porquê? Se queres elaborar, se podes elaborar. Paguei um preço grande por isso porque nós éramos uma cidade que não estávamos habituados a um pensamento divergente e que lida mal com o pensamento divergente. Há pessoas que deixaram de falar quase depois disso. Sério? E como? Em certos meios, mesmo internos, eu tive muitíssimo bem no Politécnico até essa altura. Nos anos a seguir não foram anos muito fáceis, porque foi uma eleição muito complexa que combateu alguns direitos e alguns supostos direitos adquiridos e mexeu com muitas pessoas. Agora, o que é que eu valorizo disso? Ponto 1, eu sou amigo pessoal do Jorge e o Jorge desafiou-me para esse convite. Não é segredo de Estado, desafiou-me para mais do que isso. Mas a minha disponibilidade para cargos era na altura e continua a ser total. Não gosto de cargos formais. O poder formal aborrece-me profundamente. Não tenho a menor paciência por isso. Mas decidi colaborar até onde eu podia, mantendo esta premissa de base, que é estar indisponível e depois alguma coisa mais. Foi interessantíssimo porquê? Porque uma experiência totalmente diferente. Eu nunca tinha entrado e não entrei sequer na sede do partido. Nenhum partido, nunca entrei. Nada contra quem vai e cultiva, mas eu pessoalmente não gosto. Aceitei aquele projeto. Deu muitíssimo trabalho, falei com muitas pessoas. Fechei-me depois em casa, lembro que me fechei em casa 1 mês e meio, 2 meses a fazer o programa. Que é daquelas coisas que depois ninguém lê. O programa está lá, não sei, as pessoas nem sabem se é bom, se é mau. Porque se for lido por 40 pessoas é muito, no universo da cidade toda. Assim, até os candidatos não leem. Até os candidatos. O Jorge terá lido, pronto, coitado, teve que ler aquilo. E depois, as coisas. O Jorge ganhou com muito mérito. Eu guardo para mim o que senti nessa noite, um mérito que eu acho que tive ou que não tive. As pessoas que estiveram ligadas ao projeto sabem o que aconteceu naqueles meses. Aprendi muito, foi uma lição de vida. Porque uma coisa é ver a política e comentar a política de fora, outra coisa é estar dentro. E foi uma experiência, desse ponto de vista, muito enriquecedora. Mas foi uma experiência e foi uma coisa ou outra que eu fiz e gostei de ter feito. Tanto que depois já não apoiei o Jorge 4 anos depois. Votei no Jorge, mas não o apoiei porque já não fazia sentido. Claro, Fez sentido naquela altura, gostei muito, foi um projeto muito giro. Tenho pena de coisas e ideias que podiam ter evoluído, não evoluíram, mas sem nenhum tipo de mal. Assim, não. E diz-me uma coisa, como é que... Não sei se estou a inferir um bocadinho da tua expressão, mas há algum desencanto com Beja. Como é que vês Beja hoje? E que perspectivas é que vês no futuro de Beja?
Eu não digo que Beja me preocupe, porque efetivamente não é um tema que me ocupe, que penso muito sobre ele. E que fique muito, muito, muito claro. Estamos na Antártica. Eu não acho que quando tem algo, não é desencanto, mas, ou se calhar que os otimistas chamam de desencanto, ou se calhar sabem alguma racionalidade e objetividade, isto não tem absolutamente nada a ver com poderes autárquicos. Portanto, estar o Presidente João Rocha, autarco, Jorge era igual. A trajetória começou-se a traçar há muitos anos. E não é por esta autarquia tem méritos e deméritos como qualquer outro. Pronto. Agora, eu olho para todo o interior do país e percebo que o interior do país está com gravíssimos problemas cuja tendência é agudizar-se e paulatinamente estão condenados quase a desaparecer. Eu escrevi há dias que Beja é uma cidade que vou vir morrer. Pois, era do Alentejo. Mas já tinha escrito algo muito semelhante há mais de 8 anos, na altura dos 5 Santos ainda, quer dizer. Portanto, o panorama não mudou muito. O panorama não mudou muito. A crise económica, que não terminou, mas aqueles anos da crise agudizaram. Não é? Claro. Porque, obviamente, nas alturas de crise, os mais pobres, os mais desfavorecidos, são os que mais sofrem. Há toda uma geração de gente brilhante que teve sido aqui embora. Eu hoje tenho uma vantagem. Eu, quando penso em viajar, tenho ex-alunos e amigos em praticamente todos os países da Europa, da América do Sul, em África e na Ásia. E por mais que algumas pessoas não gostem, eu repito a minha convicção. E muitos desses são os melhores. Melhores no sentido com mais coragem, com mais força, com mais determinação. Porque é muito complicado tu deixares uma zona de conforto. Se calhar uma das razões que eu também não saí foi por cobardia, se calhar. Porque é mais fácil estar aqui em Beja. Quer dizer, é mais fácil ser professor no Politécnico de Beja do que seria a Faculdade de Direção do Porto, com certeza. E esses que tiveram a coragem, porque muitos deles também não tinham nada a perder, infelizmente. Pois. É gente de muito mérito. E não teve outra hipótese? E que não teve outra hipótese, mas que sofre muito e sofreu muito. E que levou muita criatividade, muito talento. Porque outra hipótese acaba por haver sempre. Quer dizer, que é voltares para a casa dos pais e ficares ali fechado às vezes. Claro. E trabalhares de um pescado ao outro, mais um subsídio que aparece, uns pobres e umas coisas. Agora, obviamente que há ótimos que ficaram e lixo que também foi. Tudo isso é verdade. Agora, esta crise depois agudizou um bocadinho esse problema. Vamos lá ver uma coisa. Nós, cada vez, por exemplo, no Politécnico, vamos ter menos alunos. E cada vez os alunos têm menos dinheiro. Eu tinha um problema gravíssimo há uns anos, que era o mês de dezembro. O meu mês de dezembro era um mês terrível. Porquê? Porque eu tinha, pelo menos, 12, 14 jantares de Natal. Em que eu ali na altura disse, não posso ir tanto jantar de Natal se não vir alcoólico. E dando para ano eu percebo que cada vez os miúdos querem fazer, mas não podem fazer um jantar de Natal. Depois se fazem um jantar de Natal, há uma parte deles que só vai ao jantar, já não vai beber um copo a seguir. Outra parte não vai ao jantar, só vai beber um copo a seguir. Porque não há 20 euros para gastar. Claro, claro. E uma cidade, durante muitos anos, teve um comércio que se viveu também muito dos estudantes. Isso obviamente que se nota. Obviamente que a restauração está pior do que estava há 10 anos atrás. Obviamente que o caso dos bares, que eu frequento muito, mas está muito pior do que estava há 10 anos atrás. Há menos comércio tradicional. Agora, não é um problema específico de Beja. Obviamente que não, todo o interior está assim. Agora, houve uma altura que achei que Beja tinha um potencial de crescimento tremendo, como mais nenhuma cidade no país de pequena, média dimensão tinha. E o tempo deu-me razão, porque a Alquiva está aí, o aeroporto não está, as pessoas não querem que esteja, pronto. Tu lembras-te há uns anos, desculpa interromper, lembras-te há uns anos o que se dizia que qualquer era uma coisa absolutamente megalómana e que o Porto de Sintra era uma coisa absolutamente louca. E hoje em dia ninguém coloca isso em causa, quer dizer, nem
E atenção, o Porto de Sines está muito longe daquilo que devia ter sido. Exatamente. Como o Alqueva demorou muitos anos, mesmo agora, a permitir aquilo que seja. E o aeroporto vai ser exatamente a mesma coisa. Ou seja, porque, por mais má vontade que exista, um dia vamos perceber que há uma inevitabilidade. Agora, são guerras que eu trabalhei há muitos anos e que já não tenho absolutamente mais uma linha para escrever sobre isso, porque já tudo aquilo que eu pensava está escrito, está reescrito, está lá, eu não paguei nada. Portanto, quem quiser consultar está lá. Porque eu agora ouço estas coisas. Pois a memória é pouca. Infelizmente, pois são muito poucos aqueles que defendem a cidade. Eu ainda me lembro da desculpa da pista. Que a pista era muito dura, depois era muito mole, depois não era larga, depois era de não sei o quê. Depois era... Portanto, durante anos não era viável porque a pista não prestava, era preciso uma segunda pista, uma terceira pista. Portanto, ouvimos tudo isto ao longo dos anos. Achas que a falta de defesa de Beja, eu às vezes defendo também que há um bocadinho, a palavra lobby tem uma conotação muito negativa, mas não há um lobby para o Beja, como há um lobby, por exemplo, para o Évora, não há. Não há um lobby para o Beja, antes pelo contrário. Bem pelo contrário. Antes pelo contrário. Nós E achas que somos autofágicos. Somos autofágicos. Claramente. E achas que o maior inimigo é o poder central ou é quem está cá, às vezes? Lá vem uma coisa. O poder central tem culpas, obviamente que tem culpas. Pronto. Agora, o poder central, ainda mais nesta sociedade chamada comunicação à informação, funciona infelizmente por pressão. Claro. E nós não temos essa capacidade. Não consegues encontrar 4, 5 pessoas hoje que defendam a cidade. O Bruno, agora há dias, quando teve no RTP, Bruno Ferreira, com que eu fiz teatro juntos. Nós conhecemos no teatro. Fomos colegas de escola. eu vejo se o Carlos também para fazer isto. Será fácil falar com ele. Claro. Está sempre acessível. Aliás, o Bruno ajudou-me a lançar o livro em Lisboa, foi para a minha apresentação. Mas dizia-te, o Bruno fez um trabalho absolutamente magnífico, esteve muitíssimo bem. Agora, tu não consegues encontrar mais 4, 5 pessoas que fizessem o mesmo trabalho. Até porque nós continuamos a vir com aquela coisa que, cuidado se o gajo destaca muito. Temos esta coisa muito autofágica, depois temos um complexo ideológico que se nota muito nestas coisas. Que é se o tipo aparece 2 vezes ou 3, é para que é que ele quer. Exato. Eu lembro-me, quando foi no meu caso, por exemplo, quando eu apanhei o Jorge, porque eu chegava aqui à escola e antes de ligar o blog, ia fumar um cigarro lá fora. Já vamos falar do blog, sim. E depois lia os comentários, ia fumar um segundo cigarro lá fora para responder. Porque eu fui acusado de tudo e mais alguma coisa, porque eu queria isto, eu queria aquilo, claro. aquilo outro. Agora, não é o Hugo que foi acusado, foi só o Hugo, tudo bem, quer dizer, porque todo e qualquer pessoa que apareça um bocadinho e que fale sobre 3 ou 4 temas, nomeadamente ligado à política, pronto, é um descalabro. Claro. Não, e se for, por exemplo, o caso do caso e o caso do Bruno, o Bruno é ultra articulado, tem um discurso absolutamente lógico e bem feito, e parece que ainda assusta mais as pessoas e diz exatamente ao contrário. Devíamos sentir bem ter pessoas como o Bruno, como tu. Perguntaram-me, não é segredo que eu sou amigo pessoal do Bruno, e perguntaram-me várias pessoas, mas o que é que o gajo quer? O que é que o gajo quer? Quer ser rico. O que é que ele quer? Esta é a eleição existe. Digo assim, nunca falei com o Bruno sobre isso, mas se o Bruno tiver vontade de ser vereador, é burro. Pronto. Claro. Está num momento importantíssimo da carreira dele. Se ele abdicasse disto para ser vereador, ele vai era atrasado mental. Pronto. Era louco. Pronto. Não. O que é que o Bruno quer? O Bruno, apesar de ter feridas com a cidade, ele ama esta cidade e está a defendê-la. Infelizmente, quase sozinho. Como, por exemplo, eu recordo que há um momento em que o aeroporto de Beja era o Presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo a falar sobre isso. Era eu a falar sobre isso e quase mais ninguém. Não é ninguém. E cada vez que nós falávamos, levávamos um conjunto de insultos para trás e para a frente, uns chorinhos, não é? De bejenses também. De bejenses também. Isso é que é o mais... De bejenses. Por razões irracionais, muitas vezes. E por trás com o preconceito, que é o que mais me chateia nesta discussão sempre.
preconceito achas que é aqui? Ideológico, sobretudo? O que se passa em Lisboa com o aeroporto não é preconceito ideológico. Sim. Estava a falar cá, mas diz. O que se passa em Lisboa, aconteceu isto muitas vezes, e hoje não acontece. As coisas que mais me irritam. Que é, eu lembro, acabei com a média do meu curso. Portanto, o que significa que tive um bom desempenho académico. Eu lembro que chegava ao final das horários, e mais do que uma vez, 7, 8 vezes, o professor perguntava: então o senhor é de onde? Pois, mas nasceu lá, mas já não está lá há muitos anos. Sim. Eu não. Saí de lá agora há um ano, há 10 anos, há 6 meses. Mas é mesmo mesmo. Como se tivesse vindo das cavernas. Porque essa ideia continua. E em Lisboa sempre se achou muito estranho os alentejanos, que é a malta dos andotas, que é o homem que está ali sentado na estrada, fala daquela forma que eles acham que é estranho. Ter um aeroporto, já se viu. Os labareiros lá de baixo têm um aeroporto. E houve gente que alinharam nesse discurso. Ideologicamente, há ali um problema, que é, obviamente, que tu tens dentro do espectro político quem seja importante que as coisas corram pior para capitalizar a insatisfação. Claro. Isso nota-se. E aquele joguinho que é o mérito disto é meu ou é teu, é muito negativo para nós. Claro. Porque raramente nós tivemos a capacidade de nos sentar todos à mesa. Isso continua a fazer muita falta. Continua a falar muito, a fazer muita falta, porque depois faltam-nos interlocutores. Temos esse problema gravíssimo e que eu olho, mesmo acompanhando com um grande distanciamento hoje as coisas, parece-me que só não melhorou como se até por tentar pior hoje. Isso é terrível. Mas achas, não sentiste agora, por exemplo, há pouco tempo, também muito alavancado um bocadinho com esta história da automotora, que há aqui qualquer coisa a mexer, ou pode ter alguma coisa a ver com eleições? Não. Um movimento mais cívico, achas que não? Não, porque, vamos lá ver uma coisa, esse movimento, com todo o respeito para todas as pessoas que estão ligadas ao movimento, apoiou. O movimento apoiou, exatamente. No dia em que o Baiô se aborrecer com aquilo, e só não se aborrecer, porque eu tenho umas costas muito largas e está-se a deixar para o que dizem dele, porque ele enxovalhar todos os dias por toda a gente, um conjunto de débeis mentais que nunca se levantaram o dito do sofá para fazer coisa nenhuma, mas passam o tempo a insultar os outros. No dia em que o Baiô sair do movimento, o movimento termina, esfuga-se nesse dia, porque infelizmente aquele movimento é o Baiô, que tem aquela capacidade de juntar um conjunto de pessoas que o respeitam, confiam nele e com ele vão a estas coisas e outras que ele quer. Agora, não me parece que haja um movimento cívico, mas uma pessoa que tem essa capacidade de mobilização. Agora, um Baiô e um Bruno não chegam, são os demais. Pois, precisamos muito mais. E se nós começarmos aqui a tentar buscar outros nomes, a coisa complica muito. Claro. Ok, e diz-me uma coisa, falaste aí da parte ideológica. Eu agora, desculpa, era para evitar, tens falado do teu blog. Pronto, tu, por acaso, na primeira edição, tipo, Ana Ademar, falamos várias vezes do teu blog, porque falamos da blogosfera, a Ana também tinha um blog, eu também tive um blog, e havia aquela febre dos blogs, e aqui em Beja houve ali uma altura que até tínhamos aí um rácio muito interessante de blogs com alguma qualidade. E o teu, de facto, era assim, o teu e o do João Espinho talvez eram assim os mais Sim. os mais maior projeção, com mais visitas. Tu tinhas um blog escreves muito bem para já, deixa eu falar que diga, mas escreves mesmo muito bem, e mesmo nos Melhores Valentejos e nas crónicas que escreves muito bem. Que recordações é que guardas dessa altura do blog? Eu chego ao blog de uma forma atípica. Eu chego ao blog porque eu estou na altura a escrever um artigo jurídico sobre blogs, responsabilidade jurídica na blogosfera. O título não é este, mas a linha condutora era esta. E começo a escrever o artigo, começo a consultar blogs, começo a perceber o que eram os blogs, e depois crio, na altura, salvo 2 blogs, um muito íntimo, que depois rapidamente desapareceu, e um que era o Irreflexões, o irmão que ele teve, Irreflexões. Também conhecido como... Primeiro Irreflexões. E primeiro Irreflexões. O primeiro ano foi Irreflexões. Ok. Um blog escrito com pseudónimo que eu nunca falei no blog a ninguém, excepto a uma pessoa que gosta de intimidade. E intimidade mesmo.
Mas há um momento em que eu me percebo que toda a gente sabia que o blog era meu. E depois com um feedback a dado momento enorme. O Viagra e Prozac, o nome Viagra e Prozac aparece ao ver no primeiro ano no segundo ano. Isso aqui é um aniversário. Foram quantos anos? O Paulo terminou em 2011. Foram ainda quantos anos, lembras? Tens ideia? Não faço ideia. Nem sabia a hora que tinha terminado. Aliás, o ano em que terminou veio do doutoramento, depois, na altura do doutoramento, sim, 2011. Mas não penso, não voto. Não recebo. Agora, o blog depois começa a ter uma. Quando na altura havia vários blogs, mas havia um blog. Quando eu comecei a ver a Praça da República. Dentro dos géneros. Depois havia da Madalena também. Que era um género diferente. Sim. Aliciante, sabe? Exatamente. E de repente o meu blog começa a ter enorme projeção. Depois houve ali uma altura que, com o Espinho, os blogs, uma altura eu dava com mais visualizações que o dele, apesar de não ter mais que o meu. Efetivamente, os mais comentados, os mais visualizados eram os nossos. Foi um projeto, nem foi um projeto, quer dizer, esta coisa agora, ser youtuber, agora eu sou youtuber, sim, dos podcasts, Instagrametes, não sei se gostam também, e bloggers, não era blogger, quer dizer, escrevi uns textos no blog, que me dava muito gozo a dar-me bem. Era um escape também. E era um escape. E no blog uma coisa que eu gostava muito, o que eu mais sinto saudades, confesso, é do público da meia-noite. Há ali uma altura, já uns anos mais à frente, em que as pessoas sabiam que eu sempre à meia-noite colocava um texto. Estava pré-gravado. À meia-noite colocava. E o pico das visualizações no blog era exatamente entre a meia-noite e as 2. A sério? Mas um pico muito constante de 250 pessoas, mais ou menos. Depois havia um segundo pico às 9 da manhã, mas o pico que eu realmente gostava, esse dava-me gozo. Depois os comentários eram quase sempre as mesmas pessoas, que era quase um culto das pessoas que antes de ir para a cama, um clubezinho, o que é que o gajo lá meteu hoje? E dessa parte confesso, porque depois acabei de fazer algumas pessoas. Eu nunca cultivei relações pessoais via blog, nunca, porque teve a ver com o meu feitio, não teve a ver com o blog, sou uma pessoa muito ensimismada, mas disso tenho saudades. Agora, terminou quando tinha que terminar. Porque há um momento, e tu sabes isto por duas coisas. Tu sabes isto pelos teus blogs e sabes isto por uma coisa que foi do que melhor se fez aqui em Beja nos últimos anos, foi aqui no Alentejo. Mas sabes que aquelas brincadeiras dão muito trabalho. Pois está, de que maneira? É que alimentar, no teu caso, uma página semanal daquele género, e eu no meu caso, um blog com atualizações diárias, uma a duas diárias, quem manter algum nível, porque não é como atualizar o Facebook. Claro, não é a mesma coisa. Há páginas tantas é quase viver em função daquilo. Tu vais ver uma peça de teatro, mas tu estás na peça de teatro a pensar, espera lá, que piada é que eu posso pegar na peça para pôr. Exatamente. Tu vais aos sítios e estás, deixa lá ver o que é que eu... Estás sempre a trabalhar, de certa forma. E foi isso que me cansou. Exatamente. E foi isso que me cansou porque a dado momento, era quase viver, não era em função do blog, nem perto nem longe, mas ter uma preocupação ali quase com o blog. Claro. E não era só obrigação. E não era a minha obrigação. Não era obrigação. Mas há páginas tantas que tu sentes que tens uma obrigação com as pessoas que vão ler todos os dias. Claro. Depois eram 1.000 e tal pessoas. Não ia todos os dias às estatísticas, mas quando ia assustava mais vezes. Quer dizer, pronto. E tive ali uns meses a ponderar para que já chega. Depois é na altura em que começo o doutoramento. Não era incompatível as duas coisas. Claro. Por outro lado, há uma saturação. Porque o meu blog sempre teve melhor ambiente que é normal nos blogs. Não sei explicar bem porquê, mas sempre esteve. Teve melhor ambiente como assim, desculpa? As minhas caixas de comentário não foram muito sujas, por exemplo. Mesmo sem moderação, mesmo eu paguei, se calhar, um comentário dos 7, 8 anos de blog, ou seja, nunca foram sujas. Mas não hoje quando raramente leio alguma coisa, para aqueles comentários, não me revejo naquele.
Não me revejo naquilo, não sou. Fui aquela pessoa naquela altura, mas hoje não sou. Não sou melhor nem pior, mas sou diferente. Quer dizer que o Hugo hoje já não é um sulista irónico e conservador liberal? Sou menos sulista do que era. A ironia entra-se meio. E às vezes não. Aqui interessa muito a parte liberal, por acaso. Eu sou, durante muito tempo, eu fui uma coisa que em Portugal não existe, que é conservador liberal. É uma figura estranha até em Portugal. Hoje, se calhar, liberal não no sentido, agora, para inventar, mas no sentido clássico. No sentido clássico. Eu queria que explicasses o que é Patrícia liberal e ainda mais numa zona como o Alentejo. Vamos lá ver uma coisa. Eu sou liberal, mas conservador. Ou seja, a liberdade e a autonomia da pessoa. Partindo de uma máxima fundamental que é eu ser melhor que qualquer outra pessoa. O que é melhor para mim, dentro do conjunto de princípios que o Estado tem o direito de impor. Esta é a minha visão de ser conservador liberal. Onde é que isto depois se nota em algumas coisas? Eu sou assumidamente e academicamente crítico da barriga de aluguer. Eu sou pessoalmente e academicamente crítico da eutanásia, por exemplo. De a parte do conservador, é isso? Sim. Okay. Liberal, sim senhor, a liberdade de iniciativa, cada um deve proteger-se como entender, cada um deve fazer aquilo, desde que respeite um conjunto de valores fundamentais. Até porque proteger a pessoa de si própria. Uma figura, talvez para trabalhar muito academicamente com as figuras mais desfavorecidas. Nos últimos anos tenho estado a trabalhar muito com a proteção de crianças, proteção de género, proteção da mulher, proteção de velhos. Agora estou muito a ler sobre a proteção das pessoas, valores de ciência. Tenho muito presente sempre esta noção da necessidade de proteger a pessoa de si própria. E esta minha conservador liberal nota-se essas coisas. Exatamente. Ok, realmente é uma perspectiva muito. Nunca tinha pensado nela. Realmente o liberal associa-se muito à parte económica e à parte dos costumes. Sim, mas o problema é que nós temos em Portugal, o nosso conservadorismo é um conservadorismo enviesado devido à tradição judaico-cristã. Portanto, o nosso conservadorismo não é laico, é cristão. Pois, exatamente. Como o nosso conservadorismo é cristão, normalmente essas posições são observadas de uma perspectiva religiosa. E tu? Eu sou agnóstico. És agnóstico, pois, é o que eu ia dizer. Infelizmente sou agnóstico, gostava de ser, mas tenho inveja de quem acredita, mas não tenho essa capacidade. Respeito, leio umas coisas sobre a religião, que gosto de ler. Agora, a religiosidade não me interfere nas minhas convicções. Por isso é um conservadorismo diferente. Como esta história do liberal é o liberal John Stuart Mill, quer dizer, não é o liberal agora que foi agora inventado no final do século XX. Porque, vamos lá ver uma coisa, quem lê as bases do liberalismo e se define com elas está mais próximo, se calhar, do socialismo do que está, obviamente, deste neoliberalismo. Exatamente. Agora, a palavra liberal tem sido muito estragada, muito enxovalhada, que é o jogo palavrão. Exatamente. Dizer que é o neoliberal é a pior coisa que. Nem sei o que é concreto. Não sabem muito bem. Nós gostamos muito, faz parte desta coisa, criar uma expressão diferente agora. Esta pós-modernidade, nós não é modernidade, é pós-modernidade. Academicamente é um velho truque, ou seja, inventamos um jargão e as pessoas por agora não perguntam. Exatamente. E só mais uma coisa que tinha curiosidade. O teu blog houve uma altura que era muito popular, era muito lido. Alguma vez isso mudou a percepção, por exemplo, que os teus alunos tinham de ti? Por exemplo, alunos que escolhiam o blog e depois se calhar chegavam ao pé de ti, achas que isso criou problemas ou facilitou alguma coisa? Não, mas era um receio que teve sempre, eu tive muito presente. Todos nós temos mecanismos de autocensura, esse era o meu. Até porque era diferente na altura do que é hoje. Eu estava a começar a carreira académica. Hoje, obviamente, estou muito longe de ser alguém no direito, mas estou numa posição totalmente diferente do que estava há 10, 12 anos atrás. Uma posição muito mais consolidada dentro da minha área, é mais fácil hoje dizer outras coisas do que era há 10, 12 anos atrás. Até mesmo aquela história de manter a autoridade é hoje muito mais fácil
coisa publicada, muita coisa escrita, algum reconhecimento que fui tendo, que era há 10 anos, 12 anos atrás. Curiosamente, não tive problemas nessa área. E repito, curiosamente, eu lembro quando fui da campanha do Jorge Político Valente, eu fui enxovalhado de tudo que é forma e feitio, menos do meu ensino. Aí nunca ninguém tocou. Entre colegas, houve ali uma altura que tentou-se uma pequena intriga, às vezes, uma coisita, de vez em quando, foi levado comentários nos reuniões formais, e não sei o quê, se tentou-se. Mas muito aquela coisa das pessoas que dizem essas coisas, mas nunca tiveram coragem de assumir. Claro. Nunca, em momento algum. Como é hábito. Como os miúdos são muito mais inteligentes que as pessoas querem fazer crer. E eles sempre perceberam que havia ali uma diferença entre o gajo que é o H e o U. E eu tenho também, por isso eu gosto, sempre que me dei bem no ensino. Eu sempre consegui ter esta capacidade, ter uma relação de alguma proximidade até com os meus alunos. Mas percebendo que temos papéis diferentes naquele contexto académico. Nunca interferiu, não. Obviamente que eu não tenho ilusões. Há quem gosta de nós e quem não gosta. Claro. E obviamente quem não gosta de nós utiliza frases fora de contexto, ou contextualiza, ou utiliza tudo isto para tentar denegrir a nossa imagem. Admito que sim. Agora, se eu já há uns anos atrás vivi um bocadinho mais ou menos tranquilo com essas coisas, eu confesso que os últimos 2, 3 anos, nesse aspecto, foram muito excepcionais. Uma serenidade que a idade me foi trazendo muito grande. E lido muito bem com essas coisas. Hoje em dia, sempre li, porque todos nós dizemos, não li aquilo que as pessoas dizem de mim, precisamos dizer isso. Mas há críticas que nos magoam, não gostamos, deixam-nos tristes, que achamos injustas e que aquilo não nos deixa dormir à noite às vezes. Hoje é uma coisa muito mais complicada. Hoje já não te... Não. Sou uma pessoa muito mais resolvida do que eram, claramente, há 10, 12 anos atrás. Do tempo do logo, hoje essas coisas... Isso é com a idade também? Vem com a idade, claramente, com a idade. E veio se calhar de uma forma diferente que a idade ajuda, mas está na vida. Quer dizer, eu repito muito uma frase do Saramago, que é a minha favorita dele. Sempre chegamos onde nos esperam. E hoje tenho essa noção claramente. E tal como a Marisa, também acho que o melhor de mim está para chegar. E quando junto as duas frases, dá-me esta serenidade muito grande de ir atrás do outro, mas cada vez me deixa afetar menos por essas coisas. Exatamente. Não cultivo inimizades, não cultivo divergências. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Que é normal não se gostar, quer dizer. Eu disse há uns anos de uma bênção, como é que é? Há quem não gosta, não há problema nenhum, quem não gosta dá a bola para só as batatas. Não é um bocadinho essa lógica, quer dizer, porque é normal. Vamos lá ver. Eu tenho noção que não sou uma pessoa simpática. Ponto. Não sou. Tenho pena de não ser. Não é uma máscara que eu isto, agora não sou. Quer dizer, quando estávamos a conversar, ele dizia: como é que tu consegues ler um jornal ou ler um livro quietinho no café? Eu dizia: é fácil. Você é simpático e eu sou antipático. Você está no café, toda a gente vem aqui chatear. Eu estou no meu cantinho, ponho os fones, estou a ler. E ninguém me mesmo juízo. E ao longe, um olá, ou isso, mas pronto. Agora, não é que eu abomino as pessoas, eu não sou misantropo. Agora, sou ensimismado. Pronto. E tenho absoluta consciência. E depois tenho uma forma de escrever que irrita às vezes algumas pessoas. Porquê? Porque parece às vezes algum pedantismo ou arrogância. Ricardo, há um tipo que não gosta de mim, que não gosta das minhas meias. Pois. Há um tipo que eu estou frequente há muitos anos, quando estou em Beja ao fim de semana, no mesmo sítio. Tenho o hábito de comprar aquele jornal, não sei porquê, mas todos os sábados vou comprar. Eu quando comprei o café. Mas está o meu ritual de sábado. Eu saio de casa, não acordo muito tarde, preciso de sair de casa, e é o tempo até ao almoço. Só que antigamente conseguia fazer tempo até ao almoço e durante a tarde às vezes. Agora, às vezes chega às 11 da manhã está livre, mas enfim. Mas aquele tipo acho que diz-me algo um caso das minhas meias, acho que aquele gajo é que já se fica pelas meias.
há pessoas que não gostam de nós, porque não simpatizam, porque eu admito que não sou nada bom nas primeiras impressões, passam lá sequer de arrogante, convencido. E outras vezes há pessoas que me conhecem e por conhecerem que não gostam de mim, é normal, acontece, eu também não gosto da gente. Claro. Agora, lido bem com isso. Isso é ótimo. E nem acho que as pessoas não gostam de mim têm defeitos graves de caráter, não. Então não sei ver? Eu tive muita atividade cívica. Isso às vezes, como tu tivestes, mas tu foste sempre hiper cauteloso, mas mesmo hiper cauteloso. Tu fazes uma brincadeira e há uma esposa que não gosta, há o tipo que não tem sentido de humor, há o outro que não é para ele a boca, mas ele pensa que é para ele. E criam-se alguns anticorpos. Claro. Agora, talvez por eu vir de uma área em que a crítica é normal. Porque nós em direito é muito normal. Esta posição do autor tal eu não concordo. Mas quando nós fazemos isto, transpões isto para outras coisas. Eu não estou a chamar atrasado mental àquele autor. Não estou a chamar incompetente. Não estou a dizer que ele é burro, que ele não estudou, que ele não percebeu, que ele não pesquisou. Antes, pelo contrário. O que eu estou a dizer é, eu estou a criticar aquela posição daquele autor, aquela em concreto, não aquele autor, mas aquela posição. Exatamente. E se eu o cito para o criticar, é porque eu lhe reconheço importância para contrapor e discordar. Porque quando eu estou a ler textos de um tipo qualquer que eu acho que não tem conteúdo, eu não dou ao trabalho de dizer a posição contrária ao autor tal. Claro. Mas quando nós criticamos alguém, estamos a reconhecer mérito. Exatamente. Só que nós vivemos, quer nós em Portugal em geral, e aqui no interior pior ainda, relacionamos muito mal com a crítica e ficamos sempre muito ofendidos e ensimismados. E achamos sempre que aquilo é um ataque pessoal ao nosso caráter. E depois cultivamos muito aquela coisa dos grupinhos. A gente ataca aquele grupinho coisa. Faz muita confusão. Eu um dia elogiar um tipo porque fez um belíssimo trabalho e no dia a seguir, ou uma semana depois, eu criticar um outro trabalho daquele tipo. Porque as pessoas têm grande dificuldade em perceber que eu não critico pessoas, eu critico trabalhos em concreto, uma crónica em concreto, um livro em concreto, uma peça de teatro em concreto. E uma coisa muito salazarista, acho eu, ainda, que é aquela coisa do respeitinho. Tem que ser sempre o respeitinho. Estás a criticar. Aquele manicaísmo que é ou estás comigo ou estás contra mim. Exatamente. Se tu me criticares, é contra. Isso. Depois, que legitimidade é que aquele tipo tem para falar sobre isto. Tu dizes 10 vezes bem e 10 vezes dizes que és muito inteligente. Tipo, sim, senhor, eu recomendo. Quando diz aquilo que eu gosto é de um espetáculo, não é? Diz, não, aquele gajo, onde é que já se viu falar sobre coisas que ele não sabe, não sei o quê. Mas isto aconteceu até com pessoas que eu sou amigo, que eu gosto. E hoje olho, leio e fins que não percebo às vezes, ou fins que não digo. Já andas para chatear. Pronto. Ou, desculpa lá, não resisto, também temos terminado, porque fecha-te aqui dentro. Sim. Outro dia me meteste, quando eu anunciei que ia regressar com um blog, tu disseste que estavas a pensar, também pensaste nisso. Mas que era mais prazer ter de dar um rim. Não, exatamente nesse sentido, porque... Já não tens paciência para... Não teria paciência para... Não teria paciência. Até porque, vamos lá ver uma coisa. Para o bem e para o mal, fiquei infelizmente demasiado marcado com o apoio aos Jorge. O que significa que, para um conjunto de pessoas, cada vez que eu falo, acham que aquilo por trás tem ali alguma coisa. É sempre assim. Eu, quando comecei a ver há uns meses atrás, em alguns sítios, um bom nome, eleições, agora um nome bom, eu que nunca comentei coisa nenhuma, tinha opiniões de atenção, não. E nunca pensaste em concorrer? Não, nunca. Nada. Nem que existisse essa terra? Nada. Atenção, eu não repito essa frase, até porque deu o resultado que deu. Hoje, é absolutamente impensável. Até concorrer ao gestor de condomínios, que é do prédio. Porque aborrece-me esse poder formal. Claro. Se tu me disseres, mas o poder informal dá-te gozo. Mas lá, obviamente que dá, há uma altura que eu critico, uma vergonha, quando vim de sair de casa, uma rua com não sei quantos buracos.
Houve uma altura em que, quando voltava para casa, estava muito a bola morar, esquece. Isso dá-te algum gozo. Mas não é aquele poder de... Dá-te gozo o poder informal. Uma cadeira e... Agora, até porque, vamos lá ver. Ponto 1. Eu jamais ganharia uma eleição aqui em Beja. Pronto. Uma queda municipal não ganharia. Pronto. Agora, eu não me assusto a concorrer e perder. O que me assustava é concorrer e ganhar. Porque eu tenho o maior respeito para as pessoas que estão dando o melhor delas na vida política. Agora, para alguém como o feitio, ter que ir a almoços com a junta de freguesia, com os ranchos corais e com os intelectuais, e andar a almoços e jantares, e o tipo chegar ao restaurante e 20 pessoas levantam-se a olhar para ele, com quem é que ele está, e está a fazer o quê, quem é aquela, é mulher ou é filha, e é... Isso é bastante dia a dia. Isso era um absoluto, para mim era um sofrimento terrível. Claro. Era assustador isso. Agora, não me imagino, não... E depois, deixar de fazer aquilo que eu gosto, que é a sala de aula, que é as minhas conferências, que é os meus artigos, que é isso que me dá gozo. E é isso que tu fazes bem. Ou eu... Os meus livros. E os teus livros. Já não poder ver os teus livros. Lançaste 2 livros recentemente. Queres falar um bocadinho sobre eles só para terminarmos aqui em beleza? São 2 coisas totalmente diferentes. Um deles é a minha tese de doutoramento. Se eu digo tanto essas coisas, não tenho aqui nenhuma no gabinete. Só a versão crua. Aliás, eu tenho... Não, é por causa da tese. Isto é a minha tese de doutoramento. São 500 páginas. É um trabalho académico. Pronto. O romance é uma brincadeira que tem 10 anos. O romance foi uma coisa que eu escrevi há 10 anos atrás, que ficou no computador. Isto parece conversa de misto, mas é verdade. O meu pai depois, quando deixou o escritório, descobriu nos papéis dele lá o romance, leu e falou-me disso. Mas foi na altura em que eu estava a preparar a discussão da tese e não falámos muito nisso. Entretanto, quando eu entreguei a tese, há ali um período, no meu caso foram 10 meses de espera, e passado 15 dias que não conseguíamos ser outra vez. Foi terrível fazer uma tese feita nestas condições que eu tive que as fazer, sem nenhum tipo de apoio, antes pelo contrário. Começa a perder o que é que se faz à noite, o que as pessoas normais fazem depois de jantar. Claro. E lembrei-me, um dia estava a arrumar coisas no computador, pôr as coisas da tese numa pasta, descobri o romance. O pai tinha falado nisso, comecei a ler, fiz uma revisão Zeca, e quando estava quase no final da revisão, marco uma tese de doutoramento, a discussão, aí esqueço o romance, e pronto. No dia em que discuto a tese no Porto, vinha para baixo com o meu pai, voltámos a falar e disse assim, olha, pronto, vai ser uma brincadeira que vou fazer. E, no dia a seguir, contactei aquela editora que eu sabia que do dia para o outro publicava a tese, e eu publicava o romance, e aquilo é uma brincadeira para os meus amigos. Que é um romance que eu gosto. Não voltaria a escrever também. Claro. Hoje não é o tipo de escrita que me atrai hoje. Mas fez sentido na altura. E gosto de ter, e gosto de publicar. As pessoas têm feedback é positivo. Exatamente. O feedback é muito positivo. Mas aqui está, é mais uma daquelas coisas em que eu fiz, está feito. Depois, isso é uma coisa diferente. E onde é que podem comprar, se quiser? Está no WOC, talvez? Está no WOC, parece que já está esgotado em vários sítios. Na net ainda haverá alguns, mas parece que já está a esgotar. As últimas indicações que eu tinha, agora tive... eu só aceitei fazer uma vez, fiz o lançamento, depois nunca mais aceitei nenhum, mas aceitei um ano depois, ir a Ferreira do Alentejo, que tentaram comprar e que me disseram que estava esgotado. Parece que a edição está esgotada, mas não tenho perguntado sobre isso. Porque entanto agora acabar um outro. Estás a acabar agora um outro? Académico também. Académico. Ok. A ideia é terminar agora no final de junho e tem sido uns meses complicados. Tem pelas conferências do outro livro, tem que haver o país todo, mas académico. E tem corrido bem as conferências? Tem sido. Tem. Obrigadíssimo pela disponibilidade. Obrigado. Fico muito contente. Obrigado. Fico muito contente. E muitas felicidades. Muito obrigado.